E aí, rapidinho. Vamos lá, rolou. Tudo que eu vou falar aqui rolou, agora tu é presidente, tá bom? Precisa fazer agora um piloto disso aí que você tá falando, né? De como lidar com favela, principalmente, né? Precisa fazer um piloto. Quais são... Existe algum lugar que é mais fácil de fazer, já tá mapeado, que, aqui dá pra gente fazer não um teste, mas dá pra pôr em prática o que a gente pensou pra... Então todo mundo entender que dá pra fazer essa porra lá no Capão Redondo, que lá no Capão Redondo é um puta desafio, lá é um mar. O Capão Redondo é um exemplo. É um lugar que já tá integrado economicamente. A gente tem uma coisa assim, a periferia de São Paulo... Porque quando fala Paraisópolis, é bonitinho Paraisópolis. Nada assim, não tô falando que o cara de Paraisópolis não precisa. Mas já tem novela, todo mundo fala de Paraisópolis, é no meio do Morumbi, o caralho. O cara do Capão deve ficar assim, caralho, mano, eu vou ficar chupando dedo de novo. Não, o Capão é um ótimo exemplo disso, porque a maior parte da população do Capão Redondo é altamente trabalhadora, pega um baita trânsito, tão integrados economicamente, e a casa do cara já não é aquele barraco mal ajambrado, como é em Belém do Pará. Belém do Pará tem palafita, coisa muito mais hardcore. Capão Redondo, a maior parte dos casos seria a adequação dos domicílios, fazer as ruas, arborizar as ruas. Só pra ficar... Posso falar? Desculpa interromper. Pra pessoa trabalhar a imaginação. Tem um bairro, eu sempre confundo se é Calle 38 ou Calle 31, lá em Buenos Aires. Os caras pegaram, o que precisava derrubar, derrubou e fez predinho. O que pôde adequar, fez a escada lateral, porque tem uma unidade habitacional em cima do outro, eles fizeram, deram o título de propriedade. Aí você ajeita. Você ajeitou o que já estava montado. Ajeitar o que tá montado é mais barato. E aí você traz urbanistas, ajuda a fazer aquilo e transforma aquilo em bairro. E pra manter aquilo um bairro? Porque assim... Grande ponto. Porque você precisa também... não adianta tu chegar lá, construir a casa pro cara... É que nem eu dar uma Porsche pro cara que tá fudido. Lógico. Né? O que vai acontecer com a Porsche? Ele vai vender a Porsche, ele vai transformar aquilo em outra coisa. Então, assim, a gente prepara... Eu vi isso, né, cara? Eu sou lá do Rio, vi lá um tempão. E eu tô ligado como é que é quando chega os caras, arruma a parada e vai embora. De novo, tá ligado? Chega, arruma e vai embora. Então aquela porra lá volta. Ele fica bem parecido com o que era, tá ligado? Como é que faz pra não rolar isso? Isso foi alvo de grandes polêmicas em redes sociais há alguns meses atrás, sobre aquela coisa de um barraco em Diadema, que o pessoal construiu basicamente uma favela na calçada. Aí a prefeitura foi e pegou ali, manteve a calçada, pegou os fundos e construiu umas casinhas, aí as pessoas invadiram e transformaram num barracão novamente. Ninguém quer isso e não pode ter isso. Então, algumas coisas que a gente tem que fazer. Um governo que chega, ele tem que fazer o marco da nacional da desfavelização que a gente precisa fazer. E o marco tem que começar em evitar o surgimento de novas favelas. Então, qualquer um que invada um terreno público-privado, uma via, e organiza um barco, ele tem que ser preso em flagrante. E tem que ser preso. A norma sem sanção não é norma. Qualquer estudante de direito primeiro não sabe disso. Toda norma tem que ter uma sanção. Então, não vai poder... eu tenho um movimento de moradia que acha que... Não, você não vai invadir nada, cara. Porque isso é um business. Isso é um business criminoso, isso destrói as nossas cidades. E não é que o Brasil tá agora numa explosão populacional, como teve nos anos 60, 70, com todo mundo vindo dos outros estados. Não tá. Não tem boom populacional. Pelo contrário, temos um problema populacional. Hoje, os movimentos de moradia são negócios, e negócios de políticos, negócios de empreiteiras que usam esses caras também para fazer o jogo deles. Proíbe, elimina qualquer chance. Invadiu qualquer terreno de agora em diante no Brasil, crime inafiançável, você vai preso. A gente vai preservar nossa cidade. Ponto. Feito isso, evita o surgimento de novas favelas, passou a régua, cadastrar todo mundo e começar a fazer os programas de investimento para recuperar esses bairros, trazer construtoras de fora e começar a trabalhar. O cara que tem uma casa e que essa casa foi restabelecida, ele ganhou um título de propriedade. Ele ganhou um título de propriedade, a casa dele, vamos lá, no Capão Redondo, que ele já mora há 20 anos naquela casa e tal. Esse é um cara que tá numa posição que, se ele tem um título de propriedade, aquela casa já foi arrumada, se ele quiser vender, beleza. Ele não vai poder fazer um barraco. Ele também, assim como hoje qualquer comerciante sério, ele vai ser alvo de fiscalização. Porque tem uma coisa que é muito escrota, e qualquer comerciante no Brasil sabe disso. São Paulo é tudo favelizado. Se você tem uma lojinha, um boteco, e você botou algo diferente na tua fachada, ou se você instalou algo na tua área, instalou área útil, vão cobrar mais IPTU, tem fiscalização até com drone. Agora, se um cara construir uma favela no meio de uma avenida, não tem fiscalização nenhuma. Então, assim, se você segue a regra, você é punido e paga mais. O outro comete um monte de crime. Isso não tem que ter. As regras têm que ser iguais para todo mundo. Então, o cara que recebeu a sua unidade habitacional tem a planta nova, agora ele vai ter uma planta oficial da propriedade dele. E se ele alterou aquela planta sem autorização, o cara tá fudido. Ponto. Tem que ter fiscalização brava. Ele não vai poder fazer isso. Aí tem um outro exemplo, que é a pessoa que você derrubou uma favela inteira, você construiu prédios. O cara quer vender ou quer... Cara, você tá amarrado aqui. Você tá amarrado... Tá aqui, você quer vender, vai ter um período de quarentena e tal. Vai ter que fazer isso, porque o cara está ganhando o Estado de todos os outros brasileiros isso. Também acho, é uma discussão que a gente vai ter. Se ele pode manter... Se ele... Naquela unidade habitacional específica, se ele pode manter aquela propriedade, pode alugar para alguém, que tem gente que aluga e vai ver...
Aí estabelecer. Vamos dizer, é um marco regulatório específico para isso. E aí discutir para montar esse marco regulatório. O ponto tem que estar entendido que eles não podem alterar a planta. Ganhou unidade de pressão, não altera a planta tá adequada. E 2, você não pode fazer novas invasões. Acho que matando esses 2 estímulos, aí a gente começa a endereçar esse assunto. Que não é ciência de foguete, outros países fizeram isso. Tem também, a gente pode pegar exemplos africanos, exemplo de Singapura, que assim, você tem em Ruanda, um grande exemplo na capital, que assim, a presidência falou, não, vamos fazer trabalhos comunitários da população, vamos aprender a manter esse bairro limpo, vamos aculturar as pessoas a amarem a comunidade delas, vamos arborizar esse bairro, vamos fazer campanha de varredura. Cara, fizeram isso muito decente. Muito decente. Assim, o exemplo de Ruanda é um exemplo muito legal. E as pessoas só falavam de Ruanda como se fosse um lugar de genocídio. Sabe pegar o exemplo de Singapura? Singapura era altamente favelizada, resolveram isso e hoje, cara, as unidades habitacionais são decentíssimas. Viver em Singapura é muito decente. Desfavelizar não é só uma questão de tijolo, uma questão de cabeça. E o Estado tem que atuar junto. E eu acho que o que a gente falou aqui de tirar o crime organizado até entregar uma unidade habitacional com uma pessoa que vai entender como vai lidar com aquele ambiente dela, a gente tá falando de um projeto civilizacional que é muito ambicioso, que é o que a gente tem que ter. As eleições não podem ser sobre tirar o PT ou não deixar o Bolsonaro votar. Cara, qual o seu projeto para que o Brasil seja um exemplo civilizacional foda pro mundo? Todo mundo vai falar, pô, eu tenho orgulho de morar aqui. Isso dá orgulho. Pô, dá pra viver no Rio de Janeiro. Imagina no Rio de Janeiro, aquela paisagem sem favela, aquela paisagem linda, talvez a paisagem urbana mais bonita do mundo, sem favela. Pô, tem um morro lá, vai ter uns prédios legais, altamente arborizados, hotéis, a comunidade vivendo com serviço ali. Pô, isso é demais, vamos ter isso. O que nos impede de ter isso? É porque a gente é tacanha, a gente não consegue imaginar, a gente é medroso. Vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer. Vamos ser ambicioso, como muitos brasileiros são nos esportes, na atividade produtiva delas. Vamos ser ambicioso. O poder público brasileiro deixou de ser ambicioso, porque administrar um governo no Brasil significa apenas pagar a conta. Vou pagar esse salário aqui para uns caras. E vou rolando. Chega, cara, vamos ser ambicioso. Até porque o mundo tá altamente ambicioso. A China tá ambiciosa. Os Estados Unidos estão tentando ficar ambiciosos novamente pra enfrentar isso. E quem não tá ambicioso? A Europa. Tá velho e morrendo. E a gente? Pô, tem todo mundo pra conquistar. O Brasil não é ambicioso. Dá raiva isso, Igor. E você acha que a gente tá... Você mencionou a situação do Rio de Janeiro lá, que tá muito sinistra mesmo. A gente tem um monte de governador preso. A gente tem lá o lance do Bacelar agora, que a galera resolveu dar uma aliviada e tudo mais. O Rio de Janeiro, ele precisa ser estudado quando a gente fala de segurança pública, né? Ele é a principal referência de estudo mesmo, né? Se bem que São Paulo também tem um caso que não é nem muito semelhante, que é o caso do PCC, que é uma estrutura muito mais empresarial, de certa forma, né? Mas resolver o problema do Rio, tu acha que, do ponto de vista de segurança pública, seria o principal, sei lá, é a vitória mor de qualquer governante brasileiro, né? É uma coisa simbólica. O mundo reconhece o Brasil, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo, através do Rio de Janeiro. Então isso é bom porque tem coisas incríveis, únicas do Rio, e ruim porque o Brasil não se resume ao Rio. Portanto, o Rio está nessa situação deplorável, que é uma situação moralmente deplorável, do ponto de vista urbano, de infraestrutura, de segurança. Tudo isso é muito, muito, muito triste. E o mundo percebeu, e o Brasil virou piada internacional. Não só piada, há um lamento internacional sobre o Brasil. Não queria ficar prolixo nisso, porque eu gravei, mas é um assunto muito interessante do Rio. Tá bom. Porque boa parte da nossa campanha está sendo pré-campanha, está sendo construída, legislação eleitoral, entenda que estou cumprindo, apenas foi um lapso. Está sendo construído ao redor do imaginário do que é esse Brasil diferente. E boa parte dele necessariamente passa pelo Rio. Eu sou paulistano, dito isso, boa parte do que a gente imagina de Brasil diferente, eu imagino um Rio diferente. E os gringos também. E hoje existe um conceito que está rolando na direita americana e direita europeia, que eles chamam de brasilificação. O brasilificar um país é um país ficar por conta da imigração, muito desigual, pobre, favelizado, corrupto, desorganizado e tal. Foi isso que aconteceu com a gente, no fim das contas, pra valer? Foi Eles isso. Não estão exagerando, não? A gente também não tem boa parte da culpa nisso aí? Não, sim. Nós somos um problema ali, né? E aí eu gravei um vídeo provocação, falando pros gringos, olha, você tá com medo do seu país se transformar no Brasil? Eu também tô. E eu tô concorrendo, né, a pré-candidato à presidência do Brasil, eu botei. E aí eu explico os problemas e falo, a decadência não é irreversível. Você pode reverter a decadência. A gente sente o Rio como, vamos dizer, um lugar que decaiu. Um lugar que foi o lugar, vamos dizer, nos anos 50 e 60, talvez o lugar mais cool do mundo. De filme do James Bond, todo mundo de Hollywood vindo pro Brasil, grandes artistas. Era legal vir pro Brasil. Uma experiência tropical e ao mesmo tempo sofisticada que tinha. Tem coisa tropical, sofisticada, que é mais óbvia do que a bossa nova, que foi uma música de exportação pro mundo.
Stan Getz tocando com João Gilberto. Isso era muito louco. Era Tom Jobim, vários artistas de alta qualidade brasileiros sendo exportados pro mundo. De um Cartola ao Tom Jobim, tudo era bom no Rio. E aí, do nada, aquilo vai decaindo e a gente sabe que decai. E toda vez que você tem uma decadência, você não quer olhar pro problema. Toda vez que você tem um problema, pô, isso tá indo mal, era tão bom, tá indo mal, tô me sentindo mal, você quer fugir. Não vamos fugir. O Rio tem muita solução. E solucionar o problema do Rio é também solucionar o problema do Brasil. E é dar um recado pro mundo. O declínio de vocês também não é reversível. A França fala, a França acabou, não, Portugal tá acabando. Cara, não é irreversível. E não é reversível se a gente resolver aqui. Porque se a gente resolve aqui, vocês vão resolver aí. Então, a brasilificação que eles chamam tem que começar por uma desbrasilificação do problema aqui no Brasil. O Brasil tem que virar exemplo do que é sucesso, não do exemplo de fracasso. E, por curiosidade, o Brasil tem muitos exemplos de sucesso. Muitos. O Brasil é a experiência tropical mais interessante do mundo. A grande nação nos trópicos. É um país multiétnico, multirracial, que conseguiu misturar tudo e se fazer as pessoas se sentirem integradas. Eu não sei dizer se um negro americano vai se sentir tão integrado à cultura mainstream americana. Agora, um negro brasileiro vai se sentir integrado à cultura brasileira. Em certa medida, com todos os problemas sociais que a gente tem, com a existência de racismo que a gente tem, você tem também uma sociedade que consegue amarrar as pontas, as pessoas se sentem parte dela. E, pô, isso é sensacional. Então, o Brasil não é um fracasso. O Brasil é uma das nações mais populosas do mundo. Era um dos 10 maiores PIBs do mundo. Pô, temos tudo pra ser uma das 5 maiores nações do mundo, se a gente fizer a lição de casa. A gente fica sendo muito niilista sobre o Brasil. No ápice do mundo, em termos de tecnologia, criação, poderio bélico. Nós aqui que achamos que somos horríveis, podemos ser uma das 5 maiores nações do mundo. Ué, a gente não é tão ruim assim. Né? Fomos criados aí 500 anos atrás. Não somos essa merda que a gente fica colocando na cabeça. A gente pode ser muito brabo. Só que a gente tem que recalibrar nossas ambições, né? Dei uma de Pablo Marçal aqui, né? Mudar o mindset, né? Mas tem mesmo.